Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, na memória de São Carlos Borromeu, a liturgia nos propõe e exorta a colocar os dons concedidos a nós a serviço do bem e da verdade. Então, que nós possamos celebrar com fé. Então, a primeira leitura está em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21, depois o capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21 e depois o capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Então, a primeira leitura é uma admoestação paulina aos cristãos de Filipos e de todos os tempos a renunciar às paixões mundanas, aos sentimentos desordenados e aos comportamentos próprios dos inimigos da cruz. Contrariamente, os discípulos de Jesus nele esperam, vivendo neste mundo, com espírito e sentimento de cidadãos celestes. Nós somos cidadãos do céu. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida e sempre anunciar a sua palavra, anunciar o Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, está em Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 8. Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desaposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e assentando-te já, escreve 50. E disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O Evangelho, é a narrativa sobre as artimanhas de um administrador infiel, mas previdente e astuto. Então, a parábola do mordomo infiel. O Senhor não elogia a desonestidade, mas a astúcia e a sagacidade daquele administrador. Jesus conclui de fato que os filhos deste mundo são mais espertos, do que os filhos da luz. Aqui podemos nos perguntar: por que os filhos da luz são tão tímidos em usar da sua inteligência, dos seus talentos e capacidades, favorecendo o crescimento do bem e da verdade? Se os filhos da luz usassem os seus talentos com intrepidez e diligência, o mal não seria cada vez mais derrotado e sufocado? Então, que em nossos trabalhos pessoais, tarefas pastorais, apostólicas e missionárias, façamos bom uso, diligente, intrépido, sem timidez, das luzes e dons que Deus nos concedeu. Como eu falei no início do vídeo, que nós possamos realmente usar os dons, colocar os dons concedidos a nós a serviço do bem, que a gente possa realmente nos colocar a serviço, cada vez mais a serviço do reino de Deus, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.